Mas que beleza, hein, pessoal? Criando aqui nossas próprias tags. Aí vocês viram que fantástico que é isso aqui, né? Você criar uma tag, em vez de ficar usando isso aqui, vai lá e cria a tua tag, passa atributo. Olha que simples que é, né, pessoal? Então, para você trabalhar numa equipe, num projeto grande, você ter um pessoal só lidando com as regras de negócio, outro pessoal só com a parte de design, tudo mais, fica muito fácil e aí acaba ficando um visual limpo, claro, né, pessoal, para quem for estar trabalhando na parte de design, tá certo? Então, muito bem, tranquilo. Mas, pessoal, a possibilidade de você criar tags torna-se uma coisa infinita, tá certo? Até mesmo aquelas tags simples, por exemplo, de formulário, você poderia criar uma tag personalizada para ti, só para dar com formulários. E só para vocês terem noção e te abrir a cabeça e te mostrar que a coisa é ilimitada praticamente, vai realmente da tua imaginação. Olha só, vejo que vamos criar um exemplo aqui bem simples para vocês, um JCP. Seria um formulário com tag input comum, certo? Ou seja, vamos criar um formulário com a tag input comum, certo? Um formulário com tag input comum. Então, por exemplo, o que a gente iria fazer aqui? Vamos abrir um form, certo? Um form aqui, deixa eu já fechar ele aqui. Então, você sabe que é um formulário aqui, então vamos colocar aqui o método get, certo? Método get, o action, nem vou botar o action porque ele vai executar para ele mesmo. E aqui, pessoal, por exemplo, vamos supor que eu fosse colocar aqui usuário e senha, certo? Então aqui eu iria abrir aqui, então agora uma tag input, certo? Tag input do type usuário, do type text, certo? E aqui então o name poderia ser então usuário mesmo, usuário, ok? Veja que aqui eu tenho outras propriedades. Olha aqui, pessoal, a quantidade de propriedades que existem, uma infinidade aqui de propriedades, tá certo? Então a gente pode criar depois a gente vai criar a nossa própria tag input, tá certo? Vamos criar agora uma tag para senha, certo? Deixa eu só vir aqui e finalizar ela aqui, vamos botar aqui uma senha, senha, certo? Aqui vamos botar aqui type password, certo? E aqui então o name é senha. E aqui então, pessoal, vamos botar aqui por último então um botãozinho aqui. Antes disso, vamos só ver o erro. É password. Password, ou seja, é senha. Aqui vamos acrescentar então agora um botãozinho, input, type, submit, né, para nós enviarmos dados, submit. E aqui a gente vai dar aqui um name para ele então de enviar. O name vai ser então enviar. E aqui um valor para ele enviar, certo? Com o E maiúsculo, ok? Só isso. Significa o que, pessoal? Se nós rodarmos e executarmos esse meu cara aqui, olha só o que vai acontecer. .jcp. Olha só. Form, o que deu aqui? Form input comum. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Não sei porque ele não está dando aqui. Não, agora foi. Beleza. Certo? Então, às vezes fica alguma coisinha aí, né? Vejo que está tudo 100%, certo? Não mudei absolutamente nada aqui no código, está funcionando. Então, veja bem aqui, eu posso vir aqui, botar um neri, certo? Uma senha aqui, certo? E eu posso estar enviando esses dados. Olha lá, enviou aqui o usuário neri, senha neri, beleza, show de bola, certo? Nada demais. Inclusive, se não me engano, aqui o... por que está text aqui? É PSWD, não é password. Ok. Deixa eu testar aqui. Vamos lá. Agora sim, ó. Neri, senha, não sei o que lá, certo? Aqui, ó. Beleza. Funcionando perfeitamente, tá ok? E agora, o que a gente pode fazer? Veja que aqui nós usamos as nossas tagzinhas simples. Enfim, usamos as minhas tagzinhas aqui comum, mas vocês podem criar suas próprias tags. Tem muitas empresas que
em vez de ficar usando os componentes comuns, eles vão lá e criam, personalizam, né? Eu já conheci empresa, por exemplo, de São Leopoldo, lá onde meu irmão Valdir trabalha, eles programavam em Delphi, então eles criavam todos os componentes nativos do Delphi, eles não usavam aquilo, eles criavam os próprios componentes. Inclusive eu ensinei a criar componentes também no curso de Delphi avançado, tá certo? E aqui vocês também podem criar os seus próprios componentes, e é exatamente isso o que nós vamos fazer a partir de agora, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer, pessoal? Vamos criar agora um componente para a questão das minhas tags. Então, a gente vai vir aqui, botão direito do mouse, vamos criar aqui uma classe Java, tá certo? Vamos dar sei lá, o nome de tag input, certo? Pode ser que tag input, finalizamos aqui, e agora a gente vai estar criando aqui nessa minha classe aqui, conteúdo para essa minha tag input, tá certo? Então é o seguinte, tudo que a gente fez aqui, ó, pessoal, na aula, tudo que a gente fez aqui, ó, esse input aqui, ele já tem internamente, nós vamos criar exatamente esse cara aqui, ó, a mesma coisa nós vamos estar criando agora, tá certo? É exatamente isso o que nós vamos fazer, tá ok? Então aqui, usando input, usando a tag input comum, né? Ou seja, a existente, ok? Beleza, vamos só quebrar a linha aqui, e agora, a partir de agora a gente vai criar uma nova tag input personalizada, nossa, tá ok? É exatamente isso o que nós vamos fazer agora. Então, primeira coisa, a gente vai estender aqui, extends de tag support, aí já importou aqui em cima, tá certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui, pessoal, isso aqui é uma tag input, certo? Se tu olhar aqui, esse form aqui, vamos entrar aqui no input, certo? Então veja que aparece todas essas propriedades aqui, inclusive a propriedade text, name e as outras propriedades. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nessa minha tag aqui, quais são as propriedades que eu quero, tá certo? Então tu tem que vir aqui e botar quais as propriedades que você quer. Por exemplo, veja que type e name são duas propriedades que tu sempre informa, type e name. E aí teria as outras aqui, por exemplo, a size, o valor, tá certo? Que nem aqui no botão, a gente botou aqui o name e também botamos um value para o botão, tá certo? Então tu tem que definir, de repente, tu quer botar aqui o ID também, olha aí, ó, tá vendo que tem um ID? Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher 4. Por exemplo, vamos escolher então aqui um tipo, name, value e um ID, pode ser? Veja que tem aqui ID. Vamos botar 4. Veja que, olha a infinidade que tem aqui, pessoal. Certo? Mas o meu objetivo é ensinar vocês então a criar um botão. Ensinando a botar 4 propriedades. Aí tu quer botar 500, vai lá e mete ficha 500, tá certo? Então vamos vir aqui agora. Vamos criar então um para cada um, private string, todos são string, certo? Quais são eles mesmo? Então olha só. Vamos criar um type, um name, um value e um ID, certo? Então vamos lá, vamos botar aqui o type, vamos inicializar eles todos com null, tá certo? Aí vamos criar um outro private string name, certo? Porque na verdade é uma tag input que nós vamos criar, então eu tenho que trazer essas propriedades, certo? Porque o JCP, certo? Por mais que você crie uma tag input, você vai ter que inserir essas informações aqui, ó, o tipo, certo? E vai ser do tipo input. Na hora de gerar o formulário, pessoal, por mais que você use uma tag lá chamada, por exemplo, neri tag input, certo? Na hora de gerar o formulário propriamente dito, ele vai ter que gerar isso aqui, ele vai ter que gerar uma tag input, certo? Porque o que o JCP vai reconhecer, o HTML vai reconhecer é o input, tá certo? Então vamos lá. Quais são os campos que eu vou estar criando? Então vai ser o name, private string, a outra então vai ser também, qual era mesmo que eu falei? Ai meu Deus, tem que voltar lá. Sim, é o value, né? O value, certo? E por último, o nosso amigo private string ID, certo? Beleza pura, certo? Pessoal, vamos encapsular isso aqui, os campos, usando o getter e o setter. Então, refatorar aqui, encapsular campos. Vamos fazer para tudo, selecionamos tudo, tá? Refatoramos, beleza.
certinho, criado aqui agora. E pessoal, então agora na nossa próxima videoaula, nós vamos então mandar literalmente gerar essa tag input aqui com todos esses meus atributos aqui, tá certo? Vai ser uma coisa muito legal, acho que vai dar uma visão nova para vocês nessa questão de criação de componentes, porque nós vamos estar criando um input, só que personalizado conforme a minha necessidade. É exatamente isso o que nós vamos fazer então na nossa próxima videoaula. Um grande abraço, até mais e tchau!